Ah, um eco no som aqui. Ai, tem que baixar o volume aí. É baixo que isso tem que ser aí. Pronto? Tá bom? Bom dia! Bom dia! Vamos ficar de pé, vamos lá? Vamos lá. Que bom! Mais um acampamento! Mais um, quem diria, né? Que em pleno agosto nós estaremos aqui, hein? Isso é uma coisa de Deus, né, irmão? Você já agradeceu? Que bom, né, que tá aqui, né? Que bom, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, viu? Então vamos cantar uma música que fez parte de acampamento. A gente aprendeu no acampamento. Nem lembro qual era o tema do acampamento. Mas, que desse nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos sedentos por Ti. Então, você vai cantar, meu irmão? Vai cantar mesmo? Ih, nem pra falar. Vocês vão cantar? Vamos bater palma? Vamos sair do chão? Então, vamos cantar. Nós estamos aqui. Cante aí, ó. Nós estamos aqui, tão sedentos. Agita as palmas. Reservas entregues, nossos corações hoje desejamos
agora, mas o teu fogo mais vem me restaurar. E quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais agora, mas o teu fogo mais vem me restaurar. Mais uma vez, assim, nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre, nós te exaltamos, nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, hoje e sempre. Vamos continuar cantando, né? Que o vento tá batendo forte. Vamos louvar e dizer, Senhor, somos uma igreja que te adora, uma igreja que honra o teu nome. Nós vamos honrar o nome do Senhor, nos amando muito, para que o mundo reconheça, né, que realmente o amor do Senhor é diferente, né? Então vamos cantar isso. Nós honramos o nosso Deus. Maravilhas do Senhor. Te adorar, estamos em Cristo, o velho, deixamos tudo novo se fez, honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença, cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar a maravilha do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois é digno de louvor. E a voz, coral? Vamos te adorar, pois é digno de louvor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz. Vamos proclamar a maravilha do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria. Vamos te adorar, pois é digno de louvor. Esse acampamento também tem uma música tema, sabe? O tema é
Bem alto, todo mundo. O tema do acampamento é? Temos que ser um igual purê de batata. Né? Nós vamos cantar a música, né, de Fernandinho que diz: temos que, Senhor, temos que ser um. Né? Temos que temer o Senhor, né? Então você conhece, aprenda a cantar também. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser Pai em Cristo e temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser importa que Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. E temos que ser como Pai em Cristo e temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. E temos que ser como Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Pode sentar, irmão. Tio Geraldo. Vem aqui, pastor, rápido. Vem aqui, pastor. Foi, ficou meio estranho, né? É. Não vai ver, não. Só vai pegar o esboço da mensagem. Vamos pensar assim, tá bom, Leno? Assim pra... Pessoal, eu vou aproveitar então a oportunidade. Eu quero convidar vocês. Primeiro eu quero convidar uma pessoa aqui na frente. Dona Novinha, vem cá, Dona Novinha.
Vem cá, dona Novinha. Hoje a dona Novinha tá fazendo anos de aniversário. E eu quero... Hoje tem churrasco em homenagem à senhora, mas a senhora não vai participar não, que é só com os homens, tá bom? Mas é homenagem à senhora, tá bom? Eu quero convidar a igreja a gente cantar aquele parabéns pra ela, bem legal. Vamos lá? Pode ficar de pé, em pé, dona Novinha merece. Nunca. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Parabéns pra você. Dona Novinha, a senhora sabe que a senhora é muito amada por essa igreja, né? É ou não é, igreja? Nós amamos muito a senhora. Ó. Ela faz ano e continua novinha, tá certo? É. Segredo é só ela e a Dani que sabe, né? Acho que é dormir no formal. Só continua dormindo no formal. Acho que ela dorme no formal, que ela também continua novinha. Dona Novinha, nós amamos muito a senhora. Parabéns pelo seu aniversário. Tá? Que Deus dê sempre forças, dê energia, dê sabedoria. A senhora consiga aguentar aquela filha chata que a senhora tem. É? Eu sei, porque o seu amor é sacrificial, que nem o de Jesus. Eu também amo ela, mas é difícil, viu? Vamos orar então pela dona Novinha? Oremos, Paizinho querido, muito obrigado, Pai. Nós agradecemos demais ao Senhor pela vida da dona Novinha. Te agradecemos, Senhor, porque ela é uma irmã querida, uma irmã fiel, que dá um bom testemunho, que tem um coração voltado para Ti, para Te servir, para fazer a Tua vontade, para Te engrandecer, Pai. Nós queremos sempre Te pedir que a abençoe com saúde, abençoe com sabedoria, com paciência, com força, Paizinho, para que ela consiga estar nessa caminhada contigo, Te honrando e fazendo o Teu nome brilhar entre as pessoas. Muito obrigado, Te agradecemos por tudo, Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pode sentar. Tem uma Bíblia NVI aqui, ó. E aí, pessoal? Eita! Quero dar bem-vindas ao acampamento. Temos que ser um. Que legal. Alguém já faz, não, o acampamento vai ser sobre unidade, comunhão. Alguém já sabia? Já tinha isso em mente? Né? Deus colocou no nosso coração. Deus, na verdade, coloca mostrando algumas situações, lembrando do que está acontecendo em alguns momentos. Lembra de como estamos vivendo, das nossas ações e fala, como nós não somos pregadores, a Bíblia fala, né, nós somos uma igreja que tem pastores, e fala, a gente precisa cuidar da nossa geração, dos que estão, vocês precisam cuidar sobre a questão da unidade. No livro de João, capítulo 17, a gente até tem aqui, a gente leu hoje, né, do 20 e 23, a gente leu, e Jesus ora por nós. Ele ora ali pelos discípulos, ele fala da mensagem que chegou até eles, que eles entenderam que Cristo era Deus, da função deles, da importância deles serem um, mas depois, a partir do 20, Jesus fala para nós.
a minha oração não é só por esses, não é apenas por eles, mas eu suplico, sabe, Jesus fala assim, eu rogo, né, um pedido forte para que vocês que crerão, né, para aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quem são esses? Nós. Falamos aqui na meditação, né? Nós. Para que todos sejam um. Para que todos, desde o pequeno, do maior, simples, pobre, rico, que seja, mas para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A música que a gente cantou aqui falou isso, né? Para que o mundo creia que o Pai o enviou, temos que ser um. Dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. E aqui que a gente se pergunta, né? Que eles sejam levados à plena unidade, né? Oi? Não. E quando ele fala isso, né? Ele fala, a gente precisa ser ensinado. Precisa ser... Preste atenção aqui. A gente precisa se analisar. Estamos unidos? Eles sejam levados, nem que seja pela palavra, pelo exemplo, pelo testemunho, pela realidade, né, do que estamos passando. Mas a gente precisa ser levado à unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Então, antes de ser levado na cruz, antes do Calvário, Jesus orou por nós e pediu que nós sejamos um. E é o tema do nosso acampamento, né? Temos que ser um. Né? Temos que o Senhor orou por isso, que a gente fosse levado a essa unidade. E nós estamos aqui para aprender com Cristo, com sua palavra, como sermos um. Temos que ser um? Pois só assim o mundo conhecerá a Cristo e o amor de Deus, né? Essa é a vontade de Cristo para nós, né? Como se manifesta essa unidade? A gente vai aprender aqui nas mensagens. Como é que se manifesta essa unidade? O que é essa unidade? Né? Porque é interessante que nessa mesma oração, Jesus ele fala de união e de separação. Quando você lê ela completa, antes do 20, lá no 14, Jesus fala assim, olha, eles não são do mundo. Eu não quero que tire eles do mundo, mas que eles entendam que eles não pertencem ao mundo, eles não são do mundo. Jesus está falando de separação. Ele fala de união, a unidade em Cristo, mas ele também fala de separação do mundo, na mesma oração, né? União daqueles que creram e crerão, e separação do mundo e do pecado, na mesma oração. Então essa é a nossa vocação. Na hora que eu falar aqui em vocação digna, eu estou falando disso, né? De sermos um com Deus através de Cristo e pelo Espírito Santo, e sermos cada vez mais tão próximos de Cristo que estaremos separados do mundo, né? Enquanto a gente se une com Deus, a gente se separa do mundo. E é justamente o que Paulo fala quando ele estava preso. Olha, a vida de Paulo é um grande exemplo, né? Às vezes nós estamos aqui, todo mundo no seu bom estar, comendo, né? Bebendo do seu suco, em casa, fazendo o seu lazer, descansando, e a unidade parece ser tão difícil. Presta atenção, a gente está trabalhando, está de bem, está com saúde, está todo mundo bem, né? A igreja não... Quem está passando por um momento tão difícil na igreja? E a gente olha assim, talvez um problema financeiro ali, um pequeno problema de saúde, mas a igreja, ela está bem, vamos dizer assim, no sentido humano, de circunstância, está bem. E às vezes a unidade é tão difícil. Imagina Paulo, preso, perseguido, surrado, o evangelho com dificuldade de passar, e ele mantinha a unidade. Imagina para Paulo. E ele escreveu o livro de Efésios, e deu destaque, né? Os primeiros capítulos ele fala da doutrina, da unidade, a doutrina do Espírito, da fé. Ele fala muito isso. E no capítulo, a partir do capítulo 4, ele começa a falar da prática, a unidade em si. E a gente vai, nesse acampamento, a gente vai estudar, né? Capítulo 4 de Efésios. Certo? A gente já aprendeu esse ano no Palavra Fest os capítulos finais de Efésios. Então nós vamos para o 4. Né? Vocês lembram aí a musiquinha? Acostumado com o outro, que é maior, né? Bota do lado. Vamos lá, abra sua Bíblia lá em Efésios. Vamos lá, Efésios 4. Viu? Deixa marcado já lá. Vai usar muito. Efésios capítulo 4.
Show, irmão? Que bom. Efésios capítulo 4. Vamos lá, vamos ler os primeiros capítulos. Versículo 1. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente vai parar aqui nesse versículo hoje. Vamos lá, vou ler o primeiro versículo, dar ênfase a ele. Como prisioneiro no Senhor, Paulo aqui está falando, rogo-lhes, lembra que é a mesma palavrinha que Jesus usou lá? Rogo, pelos que crerão em mim, né? Presta atenção. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E no versículo 3 ele fala assim, olha lá, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nessa mensagem de hoje nós vamos dar ênfase nesse primeiro e terceiro versículo. Segundo, para as próximas mensagens. Certo? Se a gente pudesse tirar um retrato da nossa sociedade hoje. Se você pudesse agora parar. Para um pouquinho aí, você está escrevendo? Para aí um pouquinho. E tenta tirar um retrato na sua mente de como está essa nossa geração, a nossa sociedade. Que tipo de cultura é ensinada, impregnada na nossa geração hoje. Talvez, se fosse para ter uma foto, seria muito grande, né? Porque tem que ter um em cada canto, no seu canto, resolvendo os seus problemas, a sua vida, os seus desejos, a sua vontade. E eu creio que vocês percebem isso, de quão a sociedade está egoísta e individualista. Porque isso reflete em nós. E quando você olha para a sociedade, eu não quero que você olhe para o vizinho, eu não quero que... Você pode até olhar para os outros, você vê isso. Você vê isso. Né? Eu estava vendo uma notícia esses dias, que a sociedade está tão individualista que os chineses estão preferindo casar com como é que eles? Hologramas. E é regulamentado. Antigamente é com os bonecos, as bonecas. Agora é com holograma. Imagina, eu não suporto outro ser humano do meu lado. Eu não suporto viver em sociedade. Eu vou casar com um holograma. Talvez é porque ninguém suporta aquele chinês, né? E tá ali. Mas assim... Então assim, vocês concordam que a sociedade realmente está cada vez se concentrando mais no eu do que no próximo? Vocês enxergam isso no dia a dia? Você vai no seu ônibus de manhã, você enxerga isso na sociedade? Como eu tenho que sentar, eu tenho que descansar, ou quem está em pé, não estou falando que é um idoso, não estou falando de você com disciplina, vou ali obedecer à lei e dar meu lugar aos idosos, mas às vezes tem uma pessoa ali que não tem grande idade, mas está cansada, está com muita bolsa, e às vezes você bota o rosto para o lado, bota a cabeça no vidro aqui, ó, e fica ali pensando, né? Aí perde o ponto, né? Uma vez, vou dar um exemplo, uma vez uma senhora, eu sentei na frente, né? Só tinha um lugar, eu sentei na frente, só entrou eu. Aí de repente, chega uma senhora, uma baiana, né? Que falava toda... Né, chega e fica assim em cima de mim aqui, né? Aí eu, disciplina, né? Não, tal lugar. Aí ela fez, não, meu filho, você não. Aí eu vou ficar em pé, sabe? Eu vou ficar em pé. E ela falou baixinho pra mim. Não, é porque eu quero exercitar a perna. Só que ela falou baixinho pra mim e o pessoal lá atrás tudo assim, ó. E eu olhava para trás assim, para ter o pessoal me julgando. E eu, meu Deus, não senhora, vem para cá. E eu tava, fica em pé com ela aqui. E ela falando, eu vou descer aqui, eu vou no próximo ponto, eu vou descer. Não, deixa eu em pé, pro filho, tem que esticar as pernas. Falar nesse sentido. E contava a história do filho, do irmão, do primo, contou a história de todo mundo. E contava, só que o ponto dela era quase no meu, e não para a menina. Ela disse que era no próximo. Ela foi o caminho todinho, o pessoal subia, passava por mim e fazia. Aí o pessoal descia, e eu, meu Deus, meu coração naquele dia tava assim, ó. Era eu ter descido mesmo da pé, né? Mas a gente percebe isso. A gente percebe como a sociedade está cada vez mais concentrado somente todo. Ele concentra todos os seus esforços, todo o seu tempo nas suas necessidades, no seu eu. E às vezes, se sobrar alguma coisa, eu penso de ter um tempo com o irmão, com minha família, com o vizinho, com o seio. Mas nós estamos vivendo uma geração individualista. Faço o que é melhor para mim, independente do efeito que cause
nos outros. Eu faço o que é melhor para mim. Esse fazer melhor para mim, às vezes, pode causar um grande prejuízo para o próximo. Um troco que você não devolveu. Então, nós dizemos sim. Nós precisamos entender, e eu creio que nós entendemos, que eu já conversei até com jovens, a gente já conversou com alguns temas sobre isso, como a sociedade está individualista. Tem afetado a nossa comunhão com a igreja? Tem. E muito. Por quê? Porque nós fazemos parte da sociedade, no sentido de que nós vivemos a sociedade, né? Jesus, na sua oração, fala que nós não somos do mundo, mas ele fala, não tires do mundo. Mas ali, nós estamos ali, né? E de certa forma nós estamos impregnando em nós essa cultura do mundo, de individualismo, de se preocupar somente com o meu. A vida está cada vez mais corrida e eu não tenho tempo para o próximo, eu não tenho tempo para aquilo. Meu irmão está com problema, irmão, mas eu também tenho. Às vezes não é assim? Ah, meu irmão está com problema, mas eu tenho que fazer o quê? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho aquilo, porque se eu não estudar, minha prova vai ser 0, porque se eu não trabalhar, eu não vou receber meu salário. E cada vez mais a gente vai racionalizando, dando desculpas no que é mais importante. Porque nós estamos concentrando os nossos esforços no eu. E daí, das vezes, tem muitas, na verdade, na maioria das vezes, a gente dá desculpa para nós mesmos. É porque a minha vida é a correria. Quantas vezes eu, como pastor, e eu falava isso, não, é porque eu preciso falar com fulano, com o pai de ciclano, com aquilo, eu preciso falar com aquilo, e aí na minha cabeça vinha, não, mas você tem esse ministério, não, mas você tem aquilo, mas você tem aquilo, não, você tem aquilo. E quantas vezes vinha aquela frase, pessoas são mais importantes que ministério, pessoas são mais... E Deus me cobrava, falava, olha, você precisa. E vinha na minha cabeça, mas eu já trabalho aqui, o serviço, não sei o quê, facultinha, muita coisa. Racionalizava, dava desculpa para mim mesmo. Nós fazemos isso? Sim. Né? Então, essa sociedade individualista, com certeza, ela tem afetado a nossa vida, nossa rotina, a nossa comunhão na igreja. Né? Primeiro porque nós já temos a tendência de sermos egoístas. Né? Gênesis 8:21 diz assim, que por causa do pecado, o coração do homem é totalmente inclinado, inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Desde a infância. Então, nós nascemos egoístas. Nossas vontades são egoístas. Os nossos sonhos são egoístas. Eu trabalho, eu me mato diariamente, eu pego um ônibus cedo, sabe? Eu faço um esforço da bexiga para resolver a minha vida, é claro. Quem paga minhas contas? Quem é? Então eu faço todo esse esforço para mim, para pagar minhas contas, realizar os meus sonhos. E o pior é que essa cultura individualista ela é sorrateira, né? A gente vai se deixando levar, a vida cada vez está mais uma correria danada e a gente cada vez colocando mais coisas. A gente nunca fala assim, eu vou guardar esse tempinho para conversar com amigo, para fazer aquilo, para ir na casa do irmão, para fazer um grupo extra na casa de fulano, para trazer fulano para comer, vou abrir aqui a casa para fazer um jantar. Raramente a gente faz isso. Depois a gente vai falar por quê. E o que é que a gente faz? Não, mas eu tenho academia. Não, mas eu tenho o treino de karatê, mas eu tenho o curso de costureiro, mas eu tenho várias outras coisas. Você vai colocando isso tão natural na sua vida, colocando. E amar, praticar o amor, né? Hospitalidade, a questão de estar com os teus irmãos, cada vez a gente vai dando desculpas, empurrando para amanhã, para depois, deixa para o pastor, para o líder, para fulano, para ciclano. A pessoa já é grande, a pessoa se vira, a pessoa tem família, se vê. A gente fala tanta desculpa. E acaba deixando nossos irmãos de lado e a unidade destruída. Já pensou, até a sociedade é tão individualista que às vezes parece que a gente admira aqueles que enfrentam tudo sozinho e são heróis. Já viu? Às vezes tem uma história de fulano. Fulano não teve pai, mãe, e de repente fulano foi sozinho, conquistou tudo, ele sozinho na sua vida, ou quem ele é hoje. E a gente tem uma admiração enorme por essas pessoas que não precisou de ninguém, conquistou tudo sozinho, e a gente trata como herói.
Como se aquela pessoa fosse autossuficiente em tudo. Sinal de uma cultura individualista que nós estamos incorporando na nossa vida. Às vezes nós ensinamos as crianças: meu filho, estude, porque você não pode depender de ninguém. Estude, para você não depender de ninguém, só de você. Às vezes a gente não fala dessa forma, mas talvez de uma certa forma que é isso. Não quero que você dependa de ninguém. Eu já escutei muitos da minha mãe, no sentido que depender de alguém é ruim. No sentido de precisar da ajuda, a humildade para você saber, ó, eu preciso da sua ajuda, do seu ensino, de algo seu para me ajudar, para me crescer, para me edificar em algo na minha vida. Como se isso fosse uma vergonha, uma coisa ruim, fraca do ser humano. E não é o que Deus nos ensina, né? É legal esse esforço, você vai lá, você se esforçou para ser alguém na vida, você procurou crescer na vida, mas essa pessoa, essa criança que foi ensinada assim, ela vai se tornar egoísta. Uma pessoa que só pensa nos seus interesses, né? E não no do próximo. E assim, cada vez mais, com essa cultura do isolamento, como eu falei, a gente vai se tornando mais egoísta, né? Vivendo mais isolado. A gente estava falando com os adolescentes, com a vida como são os adolescentes hoje em dia, né? Eu estava falando, né, ali que antigamente a gente lutava para sair de casa. Era uma briga. Não, eu quero sair, eu quero ir para casa de fulano. Eu lembro que eu tinha hora que eu vou lá para casa de fulano, fulano na minha casa jogava videogame, e minha mãe era regrada ali, eu achava muito ruim quando fulano ia embora. Sabe? A nossa vontade é estar na casa de fulano, com ciclano, jogando bola na frente da casa, um videogame, alguma coisa, mas junto ali, porque sozinho não tinha graça. E hoje em dia é o contrário. Aí a pessoa lutando para ficar dentro de casa. Eu quero ficar no meu mundinho, isolado no seu celular ali. E se isolando a sua vida, né? A Bíblia condena esses dois pecados, tanto o isolamento como você pensar só no interesse dos outros, né? Provérbios 18:1 fala assim, ó: quem se isola busca interesses egoístas. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Toda vez que eu leio esse versículo aqui, eu lembro que não é um versículo que está falando só isolamento, só de se isolar fisicamente. Às vezes dentro da igreja tem alguém isolado. A pessoa está com um pensamento totalmente diferente da igreja. A pessoa, às vezes, aqui, às vezes tem membros da igreja que estão há anos indo para a igreja, mas no acampamento não está. Está com um pensamento diferente. Não está caminhando junto com a caravana. Está isolado em pensamento. Não quer crescer, está isolado. Está vivendo como um convidado dentro da igreja. Filipenses 2,4 fala isso, ó, que cuide cada um, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Né? Parece que individualismo é um assunto, um retrato da vida moderna. Né? Na verdade, por quê? Né? Porque parece que o nosso tempo está mais curto. Nós temos as informações cada vez mais rápidas, universal. Você tem um celular na sua mão, todo mundo tem. Tudo que você precisa, você vai lá rapidinho, você sabe aquela informação, você descobre como é. Né? Fabiano, quebrou um parafuso da... Como é, dona Fátima, que fala aquele parafuso lá, que é bem conhecido? Como é? Rebimboca da parafuseta. Vocês conhecem esse parafuso? Quem conhece aqui? Que não existe. Aí ele vai lá então eu chego lá no trabalho Fabiano, ele nunca tá trabalhando, ele tá só assistindo vídeo. Não, é porque eu tô vendo aqui como é que faz isso. Mas eu tô vendo aqui como é. Eu sei, ele tá ali. Isso que eu tô falando, ele com o celular, ele tá aprendendo. E quantas coisas você aprendeu assim, Fabiano, né? Então, Então, de forma útil, né? Tá usando de forma útil, sim. Né? Então a informação está ali, está para todo mundo, a nossa vida está mais curta, né? E parece que esse individualismo é um retrato da vida moderna, mas não. Na verdade, o egoísmo ele sempre existiu. Agora que se intensificou, parece que se solidificou mais forte na nossa geração. Tanto que você encontra o egoísmo em todas as esferas da sociedade. Se você vai no trabalho, às vezes você vê pessoas que passam por cima dos outros para bater metas. Tem pessoas que passam por cima dos outros para terem melhores cargos. Né? Tem na escola. Né? Quantas vezes na escola a pessoa é comum, a professora fala assim, né? Não precisa na faculdade, né? A professora fala assim: pessoal, vai ter uma atividade em duplas ou em trios. A maioria está pensando assim: não, faça isso sozinho. A maioria é assim, né? Na faculdade. Aí o professor tem que falar: não pode sozinho. Aí a pessoa: ninguém quer fazer com o outro. É tudo sozinho. Na escola é isso.
E às vezes você faz e manda o outro fazer e não pensa também no outro, né? No trânsito, não precisa nem se falar, né? No trânsito é que realmente é cada um brigando pelo seu espaço ali, ninguém se preocupa com ninguém, com o pedestre. Eu quando vou pro trabalho, eu dou um arrudeio tão grande que é para me poder ficar de frente na Abel Cabral, que a pessoa consiga me dar espaço, nem que seja por ódio. Porque se você vai fazer o retorno na Abel Cabral assim, o pessoal não deixa você passar, porque você tem que atravessar as duas, né? Aí o que é que eu faço? Eu venho na rua que eu entro assim, ó, que eu fico assim. Porque eu vou entrando e a pessoa vai ter que dar espaço. Porque senão eu não consigo entrar, que o pessoal passa e não deixa. Aí eu vou entrar, então eu dou uma rodeio da bexiga pelo Sá de Mendes ali por dentro pra entrar na Abel assim, ó, na farmácia ali, porque eu consigo entrar de lado, né? Porque se eu for entrar pelo retorno, não dá, né? Porque eu sei que a sociedade está assim, isso reflete também na minha vida. Reflete na nossa vida, infelizmente. Tem refletido sim na nossa vida, né? Senão a gente não estaria falando aqui hoje sobre isso. Então, em todos os setores da sociedade e até dentro da igreja, o egoísmo e o individualismo está crescendo e se solidificando. E às vezes de maneira avassaladora, destruindo igrejas, dividindo igrejas, né? Então a igreja ela não está vacinada contra isso, ela está imersa nesse cenário, ao contrário, né? Então, porque as pessoas que são da igreja, elas convivem na sociedade, elas vivem na sociedade. E se a gente pudesse tirar um retrato da nossa igreja? Um retrato da nossa igreja. Será que a comunhão entre os irmãos tem relevância na nossa agenda? Já se perguntou? No sentido que você realmente para um momentinho para se preocupar com alguém. Isso como é que fala? Acontece isso na nossa igreja ou quando acontece é raro? Não só no final de semana, né? Isso eu falando, você tirar da sua agenda, é porque o culto está na agenda já, mas você quebrar a sua agenda da semana para ir para casa de alguém, para convidar para sua casa, para sair, para fazer algo. Eu estava falando aqui, pastor, que ó, hoje está todo mundo bem, passou a pandemia, as coisas, a gente está, a maioria com saúde, está bem. Financeiramente, poucas pessoas que têm problemas, Deus tem abençoado a nossa igreja e está difícil na unidade. Eu falei, imagina o tempo de Paulo que corre, sabe, na prisão, levando o pé, a surra. E eles mantinham a unidade. E a gente, com tudo isso, não está conseguindo, gente. Né? A gente precisa, eu estou me colocando também, viu, pessoal? Eu sou igreja igual você. Estou me colocando também, a gente não está conseguindo. É por isso que a gente está aqui. A gente precisa resolver isso, a gente precisa entender, usar a ferramenta de Deus para que a gente recupere essa comunhão, essa união, porque tem muitas bênçãos, não só para a gente, mas também aonde a gente convive, a nossa sociedade. E às vezes eu fico pensando, talvez que a igreja não esteja crescendo, talvez a igreja não esteja tendo frutos, talvez porque a unidade foi quebrada. Talvez não tem uma divisão na igreja, mas que está cada um por si. Eu vou no meu culto, sento na minha cadeira, eu escuto, ouço a mensagem, eu canto minha música, mas na semana eu tenho o meu trabalho, gente. Na semana eu tenho minha escola, eu tenho meu estudo, eu tenho que estudar, eu tenho que ser alguém, eu preciso trabalhar para pagar minhas contas, eu preciso fazer aquele curso, eu preciso aquilo. Sim, você precisa, beleza, mas você precisa amar seus irmãos, nós precisamos viver em unidade, onde um dói e outro sente. Um se alegra e outro também. Como cristãos, a gente se encontra dentro da igreja. A gente vai lá uma vez ou 2 vezes por semana. E às vezes o relacionamento ali até dentro da igreja está raso, né? Tá mais um convívio. A gente convive com os outros. A gente não somos uns aos outros. Nós convivemos uns com os outros, né? Nós estamos ali. Fulano eu conheço, eu sei que fulano mora ali, eu sei que fulano tem um irmão, né? Mas ali é bem superficial, é raso. Não tem um conhecimento das dores, de se sentar e conversar, sonhos, projetos, dificuldades. Isso é importante. É tanto engraçado, sabe, que uma coisa que não deveria ser. É tanto que quando alguém se abre num grupo, a gente comemora. Deveria ser assim? Não. A gente comemora. Valeu, gente. Parece que, meu Deus, fulano se abriu, a gente conseguiu falar. Gente, não deveria ser isso, não.
Era para ser natural da igreja, um entender que o outro é seu suporte, e abrir o seu coração e falar isso. E a gente comemora quando alguém faz isso. Que seja natural, né? Então a gente entende que a gente não está se esforçando, não há um esforço para a gente, fora do culto, né? Fora do final de semana, a gente dar tempo aos nossos irmãos, dando da nossa vida. Concordamos? Concordamos que estamos falhos nisso? Concordamos que estamos pecando nisso? Sim? Estamos, né? Estamos, com certeza. E a gente nem precisa ir tão longe. Talvez eu possa falar assim, a gente pega o exemplo lá da igreja primitiva. Não precisa nem longe, irmão. Se a gente for alguns anos atrás, a gente já vê diferença. A gente vê alguns 3, 4 anos atrás, a gente vê diferença já de como era a igreja do que é hoje. Sabe? Eu lembro, vou falar do meu tempo, né? Eu lembro que, às vezes, a gente tinha, o pastor fala assim, olha, vocês vão para casa. Sua mãe e o pai de vocês vão brigar, vocês passam a semana na igreja. Não só na igreja, todo mundo era um convívio de vida junto, era um estilo de vida. Se eu ia para algum parque de diversão, eram as mesmas pessoas, meus irmãos estavam ali junto. Se a gente ia para um parquinho, estavam ali os irmãos. E era aquele convívio, ia conversar. Às vezes para a igreja fazer nada, ninguém marcou nada. Chegou lá, estava um, estava outro. Sabe quando você não marca nada? Vou passar aqui na igreja. Chegou lá, estava fulano, ciclano, conversando, você está numa cadeira. Tocando um violãozinho, conversando. Às vezes ia na casa do irmão, estava lá, o outro irmão com outro irmão, e estava lá junto. E era natural, todo mundo estar junto, conversando as dificuldades, aprendendo um com o outro. Né? E hoje, bem difícil. É mais fácil você bater na porta da casa, irmão. A gente até ri como uma piada isso, né? Mas é algo que eu tenho certeza que o Senhor se envergonha, né, da gente. Como pode? A igreja do Senhor, com todas as ferramentas que Ele dá, com saúde, financeiro, Deus tem ajudado. Nós temos o nosso local, todo mundo com sua casa, e a gente está botando dificuldades na unidade, no amor, na comunhão. Né? Se diz, eu ouvi de uma pessoa assim, olha, faz algum dia que eu não vou para a igreja por causa de alguma coisa, mas ninguém falou comigo. Eu entendo também que isso fala mais da pessoa do que em si, do que os outros. Mas eu entendo também que a igreja tem falhado nisso. Porque, às vezes alguém está lá em casa, está precisando, e quem liga é um líder, alguma coisa para saber. Mas a igreja em si, eu sempre falo isso com os jovens, olha, quando é o pastor que está falando com um adolescente assim, ei, fulano, cadê você? Isso aqui, você fez falta. Ele entende como? Ele enxerga como alguém líder, sabe? E isso, a obrigação de fazer isso, que nós também temos, mas quando é outro, ombro a ombro, questão de adolescente, cara, nem te vi, meu irmão, culto ontem, não sei o que, é diferente, comigo era. É diferente. A gente precisa se importar com os irmãos. Precisa se importar no espiritual dos nossos irmãos. Né? Então, como eu falei, né, talvez o egoísmo, a nossa individualidade tenha matado os frutos. E a gente não consiga, às vezes, nem convidar uma pessoa. Sabe? Um convidado, às vezes, não chega, né, nos nossos cursos, nas programações. Um convidado, às vezes, não tem. Frutos, quem lembra? Qual foi o último fruto? Será que é porque nós estamos vivendo na nossa vida? Não será? Nós estamos buscando eu acabo o culto, fiz minha parte, eu vou trabalhar, fazer minha vida, resolver, volto para o culto domingo, oro, vou. E não me importo com os perdidos, não me importo com os de casa, não me importo. Né? Buscando sempre o meu interesse, né? Na verdade, a gente está se conformando a um padrão de vida individualista, contrário daquilo que Romanos 12 fala. Né? Ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui nos alertou para que a gente não se conformasse. Na verdade, a gente precisa resistir a esse egoísmo dentro de nós, essa individualidade. Porque esse padrão de vida, sabe o que acontece? Você vira escravo dos seus sonhos, escravo das suas vontades, escravo de uma vida moderna agitada. Sabe, você nunca tem tempo de cultivar uma amizade, nunca tem tempo de ter comunhão sincera com os irmãos, porque você está escravo daquilo, da sua vida, do seu sonho, que você tem que fazer aquilo, do meu tempo não dá, essa vida agitada, você se torna escravo, dando-se de tudo da sua vida, energia, para isso.
E a gente se encontra hoje como escravos de uma vida moderna individualista. E interessante que quando você vai ler o primeiro versículo aqui de Efésios, ele fala assim, olha, como prisioneiro no Senhor. Ele se autotitula, né? Como prisioneiro no Senhor. E algumas outras passagens lá em Filipenses ele fala também, prisioneiro de Cristo. É bem significativo isso que ele está falando aqui. Revela uma posição de fé. Sabe por quê? Porque Paulo, nesse momento, ele estava preso em Roma. Ele estava numa prisão romana. E mesmo numa prisão de Roma, ele não se reconhece como, eu sou um prisioneiro de César. Não. Eu sou um prisioneiro do Senhor. Um prisioneiro de Cristo. Paulo, ele tinha convicção que aquela situação dele ali era por vontade de Deus, tinha propósito. Se Deus quisesse que ele não estivesse ali, ele não estaria, como aconteceu outras vezes. Ele tirava. Então Deus sabia que era vontade do Senhor. Paulo, ele tinha essa convicção. E ele sabia que a prisão era uma oportunidade diferenciada que Deus tinha dado para ele. Lembra da música lá? Né? Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Efésios 6, né? Sou embaixador, eu trabalho, eu falo do Senhor, mesmo preso em correntes. E mesmo dentro da prisão, Paulo não deixou de se preocupar com os outros, de ser embaixador do Evangelho, de orar por eles, de escrever cartas para eles, de exortar, de ensinar. Mesmo dentro de uma prisão, Paulo não deixou a unidade. E a gente precisa tomar essa posição como Paulo, né? Não deixarmos sermos prisioneiros, escravos de uma vida moderna, para tornarmos escravos do Senhor. Escravos do Senhor. Como? Ele continua lá no versículo, né? Ele fala assim, olha, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Rogo-lhes que vivam, desejo que vivam, peço grandemente que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está falando assim, de maneira digna da vocação. Lembra de Jesus que morreu numa cruz, que sofreu por você. Comprou por alto preço, não foi de graça, foi pela graça. Cristo pagou, Cristo sofreu, morreu numa cruz. Vocês foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então vivam de forma digna a isso. Sejam escravos de Cristo e não escravos de uma vida moderna individualista. Escravos de Cristo e não mais das suas vontades. Romanos 1,6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Pertencer no sentido de confissão de fé, de entregar a sua vida. Lembra aquela frase que fala bem conhecida? Já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Né? Você desconstruir o individualismo que existe dentro de você é você negar a si mesmo. Desconstruir o individualismo que vive em você é negar a si mesmo. A si mesmo, como escravo de Cristo. Negar a si mesmo, a gente pode falar assim, eu nego a mim mesmo quando eu considero a vontade de Deus superior à minha própria vontade. Se a vontade de Deus é que eu tenho que estar junto com meus irmãos, que eu não posso faltar de maneira fútil, sabe? Todo motivo fútil, eu falto, eu estou colocando a minha vontade acima do Senhor. Mas agora, sabe, que eu preciso estar com meus irmãos, nesse momento individualista, preciso estar ali ajudando. Se qualquer motivo fútil eu falto, eu não vou para o grupo. É a minha vontade acima da de Deus. Eu não vou conseguir desconstruir o individualismo se eu não negar a si mesmo, a mim mesmo. Qual é a vontade de Deus, né? Olha lá, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja. Não deixemos. Jovens, não falte o encontro do ministério jovem, não falte os grupos. Quando vez que você perde um assunto que talvez Deus estava querendo falar no seu coração e você perde. Ah, pastor, mas é porque eu tive que sair com os meus pais. Eu tive que estudar aquilo. Eu sei que acontecem essas coisas às vezes, mas só que será que a gente não está facilitando para que essas coisas sempre aconteçam no horário do culto, no horário do ministério, no horário de alguma hora que você precisa estar junto com seus irmãos? Será que a gente não está dando muita brecha para que isso aconteça e a gente acabe facilitando o não vou para facilitar o meu desejo e não o de Deus? Né? Negar a si mesmo é você abandonar a sua agenda,
a sua própria agenda para se dispor ao serviço e amar os seus irmãos. Anota aí, negar a si mesmo, desconstruir o individualismo que há dentro de você, é se dispor ao serviço para amar uns aos outros. Né? Saber que você precisa exercer o amor, você precisa retirar a carga dos seus irmãos servindo. A gente vai falar muito isso aqui no culto, né? Da questão do servir, que às vezes o irmão ele coloca mais carga do que tira. Gálatas fala que tem que amar retirando cargas, não colocar cargas. Aí a gente acaba colocando, né? Tendo compromisso com a igreja. Né? Então, negar a si mesmo é isso, é você ter coragem de perder a soberania da sua vida, da sua própria agenda, para entregar a serviço de Deus. Lembra que eu já falei uma vez aqui, olha, é muito fácil você dizer não para os outros. Não faça isso, não quero para fulano. Mas dizer não para si mesmo é muito difícil. Você negar a si mesmo, dizer não para si mesmo, né? Dizer não para nós mesmos é muito difícil e é o que a gente precisa aprender aqui. Né? Negar a si mesmo tem outras esferas, como no sentido de negar a posse do que você tem, né? Eu lembro lá da igreja primitiva que fala que eles não consideravam que nenhum tinha uma coisa que um só possuísse, mas era de todos. Era de todos. Então, a posse do carro não era de um ou dois, era de Deus. Né? O pessoal olha para mim com o olho assim, né? Sabe quando é que eu vou negar a posse do meu carro? Quando eu usar ele para a glória do Senhor, para ajudar os irmãos, para carona, para um ministério, para uma coisa. Eu estou negando a posse do meu carro e entregando as mãos de Deus. É para a obra, é para aquilo. Da minha casa, como é que eu nego a posse da minha casa para ajudar os irmãos? Abrindo ela, as portas, sendo hospitaleiro. Eu nego a posse da minha casa assim. Quando eu nego a posse dos meus bens, quando eu compartilho, quando eu uso para a glória de Deus. E quando eu nego a posse da minha vida, é porque eu vou dar tempo aos meus irmãos, eu vou colocar tempo na minha agenda para me dedicar aos meus irmãos. Nós somos chamados para pertencer a Cristo, na nossa vocação digna. Nós somos chamados para o serviço, porque a nossa vocação também inclui responsabilidade. Todo membro tem algo a oferecer para a edificação do reino de Deus. Todos têm algo a oferecer. Nós somos salvos para servir. Não tem como a igreja ter unidade se um ou dois estão servindo e o resto não está. O resto está esperando, colocando cargas. Aquilo que eu falo, 90% do serviço da igreja é feito por 10% dos membros. Se isso existir hoje, a unidade não dá, fica difícil. É como que só no meu corpo, só o braço trabalhasse, vai ficar forte o braço e o outro corpo definhado, o resto do corpo. Não tem como. Lembra, no corpo de Cristo você não é convidado, você é membro. E todo membro tem funções, você faz parte do corpo, né? Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Deus vai colocar outra pessoa para fazer. E talvez aquela pessoa já tenha outro serviço, já tenha outra missão. E você está ali deixando de amar aquele irmão porque você está colocando mais uma carga. Porque você não quis trabalhar. Então, nós precisamos investir tempo e recursos para cumprir o nosso chamado, a nossa vocação no servir. Não desperdice seus dons. Às vezes eu vejo pessoas que têm dons, sabe? Tá ali, tá na cara. Tem gente que fala assim, eu não sei qual é o meu dom, mas tem gente que mostra na cara que tem uns dons. Mas quando é um projeto pessoal, um projeto para a escola, para alguma coisa, ou em casa, tá lá fazendo, usufruindo do dom. Mas quando é para o serviço, para o reino, não dá, não posso, não consigo. Eu tenho vergonha, eu tenho aquilo. Gente, nós somos um. Devemos ser um. E se Deus te deu um dom, é para que você usufrua junto com o seu corpo, com a família que Deus lhe deu. Você trabalhe para a glória do Senhor. Observe se você não tem desperdiçado seus dons. Você foi chamado para servir. A gente foi chamado para ser santo. Individualismo, ele nos leva para longe dos propósitos de Deus. Na verdade, cada vez vamos viver de forma contrária à natureza do nosso próprio Deus. Então, portanto, isso é pecado. Individualismo é pecado. Se isolar, egoísmo é
pecado e a gente precisa crescer na palavra para vivermos em santidade, para que a gente não caia no pecado de mágoa, divisão, fofoca, ira, sabe, intriga entre os irmãos que quebram a unidade de uma igreja, de não vivemos em indiferença. Eu vivo minha vida, fulano já é de maior. Indiferença, individualismo, egoísmo são pecados. E se é pecado, a gente tem que o quê? Rejeitar. A gente tem que rejeitar da nossa vida. Não deixa que de forma sorrateira o individualismo entre no seu coração e faça com que você só pense nos seus interesses, na sua vida. E esqueça do chamado da unidade, do corpo, do serviço que Deus nos deu. Então, um coração que se inclina em favor do seu próprio benefício não está aberto para Deus fazer morada. Um coração que se inclina em favor do seu próprio benefício não está aberto para Deus fazer morada. Efésios 4:3, ele fala assim, olha, façam todo o esforço para conservar a unidade. E eu pergunto para vocês, cuidar dos meus próprios interesses é pecado? É pecado? É pecado. Cuidar dos meus interesses é pecado? Por que não é pecado? Porque o próprio versículo fala, Filipenses 2:4, ele fala assim, olha, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuidar dos nossos interesses, como foi falado, até a gente conversou um pouco ali na meditação, é natural. Quem é que não cuida dos seus interesses aqui? Faça sol, faça chuva, doente, não doente, o que seja, não importa. Você vai cuidar dos seus interesses. É natural. Você vai amanhã levantar de manhã, vai acordar cedo, vai trabalhar, vai enfrentar dificuldade para resolver o que é do seu interesse. Isso é natural da gente, é natural. Né? Então, cuidar dos meus interesses não é pecado. E o que é pecado? Isso, né? Isso mesmo. É quando toda a sua vida, todo o seu esforço, toda a sua dedicação é somente para o seu próprio interesse. É limitado ao seu interesse. Mas quando você cuida, porque cuida naturalmente dos seus interesses, mas se esforça e se dedica a cuidar dos interesses dos outros, aí sim, você está cumprindo o que Deus fala, né? Romanos 12:10 fala, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Você precisa fazer esforço para não deixar de participar dos grupos. Porque naturalmente, talvez você queira ficar em casa. Chegou do trabalho, numa sexta-feira, você quer descansar. Aí você tem que fazer a comida do grupo ainda. Naturalmente, você vai botar uma coisa na sua cabeça. Estou cansado. Quantas e quantas vezes, acho que o pastor também já ouviu, que a pessoa falou assim, não foi por quê? Eu estava cansado. Aí na minha cabeça eu pensava que era isso. Rapaz, é só a pessoa que trabalha, né? Rapaz, é só fulano que trabalha. Porque eu acho que eu não trabalho, fulano não trabalha, fulano não tem filho. Porque todo mundo cansa. Todo mundo cansa. É problema quando a gente coloca o nosso cansaço à frente do nosso compromisso com Deus e dos nossos irmãos. Olha, deixa eu dizer com você. Eu não deixo de amar o meu filho porque eu estou cansado. Não deixo de amar a minha esposa. E a gente está deixando de amar os nossos irmãos e estar com ele no cansaço. Estou cansado, não posso. Será que nossos irmãos não valem o nosso esforço e dedicação? Que o meu cansaço do dia a dia, que eu vou ter sempre, porque na outra sexta você vai trabalhar. Na outra também. Na outra também. Na outra também. Você vai trabalhar sempre. A ponto de você deixar de estar com seus irmãos. Né? Você vai ter que ter esforço. Esse esforço que ele está falando aqui é porque a gente precisa sair da zona de conforto para amar o nosso irmão. É natural que a gente não faça, é natural que a gente deixe os outros lá. É natural da gente se preocupar com o meu. O esforço é necessário, e ele fala isso aqui, porque se não tiver esforço, a gente não vai.
Se a gente não parar e falar, eu preciso, nem que seja por disciplina hoje, mas que eu entenda que é por amor, eu preciso ir ao grupo, eu preciso na semana ir abrir a minha casa, falar com meu irmão, eu preciso conversar porque o irmão faz tempo que eu não vejo na igreja, eu preciso ir lá me importar com ele, eu preciso fazer algo em favor da paz e unidade da igreja, eu preciso me esforçar, porque o natural é não fazermos isso. E Satanás vai sempre nos dar motivos e motivos para não nos preocuparmos com os outros. A gente precisa se esforçar, né, para abrir a nossa casa, para ir na casa do irmão, para visitar doentes. É um esforço, é uma dedicação que você faz, né, para ajudar alguém financeiramente. Isso são formas de dedicação e esforço. E por fim ele fala assim, olha, conservar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? Na linguagem de hoje fala, façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Qual é a paz que nos une? Né? Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado, o homem foi separado de Deus, né? No sentido que por causa da desobediência do pecado, a comunhão que antes nós tínhamos com Deus foi o quê? Quebrada. Aquela paz que nós tínhamos com o Senhor, a paz foi quebrada por causa do pecado. Em outras palavras, quer dizer que o homem se tornou inimigo, na verdade, né? Inimigo de Deus. Não temos paz com Deus. Romanos 5 fala assim, olha, tem sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, a paz foi restabelecida. Então, somente através de Jesus podemos ter essa unidade. É porque a unidade não é fisicamente só. É importante sim, tá? Como igreja, é importante estar junto, mas a unidade é de espírito, de pensamento, de propósito, de missão, de irmãos que seguem a mesma fé, de luz, união de luz. Então a gente precisa de Jesus. A unidade carnal é aquela unidade que é uma reunião de homens. Nós estamos aqui em comunhão, estamos juntos comendo um churrasco, legal, estamos aqui em comunhão jogando uma bola, estamos aqui em comunhão, em unidade. Não, se não houver propósito, sentido, se não for pela união de pensamento, naquele futebol a gente está fazendo para a glória de Deus, não há unidade. Aquele lanche, irmão, que você está saindo, lá você também demonstra unidade quando tem propósito e missão. Vou levar alguém que está, sabe, ajudar um irmão, um convidado, vou junto. A gente ajuda, a gente pratica essa conservação da unidade quando a gente entende isso. Não é só uma reunião de pessoas, de homens, mas é uma união de pensamento, de propósito. Podemos estar juntos numa igreja, podemos estar juntos aqui no acampamento, mas se essa união não for ligada a Jesus, não for uma união de espírito, que nós vamos falar mais nas próximas mensagens sobre isso, se não for, não é uma unidade espiritual, mas sim carnal. E a gente não está buscando unidade carnal aqui, reunião de homens. Está buscando uma unidade de espírito, espiritual, de pensamento, de propósito, de foco. A física, a reunião também é importante. A chama, né, de estarmos juntos também é importante. Mas não é o mais importante. Né? Então, somente através de Jesus podemos ter essa unidade de espírito. Então, eu queria te convidar agora a gente fazermos juntos essa reflexão, na verdade essa confissão, né, que nós estamos sendo egoístas, trabalhando esse ser egoísta que existe dentro de nós, né, que estamos vivendo de forma individualista. Se você concorda nisso, confesse ao Senhor. Fica de pé, vamos ficar de pé, A banda já pode vir aqui para o seu lugar. E eu queria que você de pé agora, um pouquinho.
Eu vou, irmão, aqui ainda. Não fuja. Eu queria que você de pé agora, você falasse com Deus agora. Confesse ao Senhor. Se tiver alguém muito próximo de você, dá um espacinho, mas eu queria que você baixasse a sua cabeça, onde você estiver, os músicos também, todos aqui. A gente baixa a cabeça um momento e fala: Senhor, eu confesso, Senhor. Sabe, eu confesso que tenho sido egoísta, eu confesso que tenho gastado todo o meu tempo e todas as minhas forças somente no meu interesse. Eu tenho dado o mínimo, ou talvez não tenha dado nada para os meus irmãos. Meu coração hoje estava somente para mim, para o meu eu. Ora ao Senhor, confesse, Senhor. Querido Deus, te peço perdão, Senhor. Perdão, Pai, porque o Senhor deixou bem claro em nossos corações, Pai, também até nos frutos que nós não estamos vendo, Senhor, que nós estamos buscando somente os nossos interesses, o meu interesse, a minha vida, a minha família, e tenho deixado de lado os meus irmãos. O Senhor nos deu exemplo, se preocupou tanto com todos, amou a todos. Pai, cura o nosso coração, Senhor. Traz a cura, Pai, desse egoísmo, Senhor. Enche o nosso coração de altruísmo, de amor pelos nossos irmãos, Senhor. Desconstrua, Senhor. Nos ajuda, Pai, em ações. Muda a nossa mente. Que a gente possa enxergar o nosso irmão como o próprio Cristo enxergou. Alguém que precisa imensamente do nosso amor, da nossa vida, entregando pelo nosso irmão. Então nos ajuda, Pai, a tirar de nós esse ser egoísta, esse ser individualista. Nos ajude, Senhor, a conservar a unidade desta igreja, da Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Pai, a manter a paz. Tira de nós toda mágoa, toda ira, toda crítica, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a termos os nossos irmãos como o Senhor olha, Pai, com os Teus olhos, com grande amor, com grande carinho. Que a gente não possa olhar os outros com olhos carnais, mas sim com os Teus olhos, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a vencer, a desconstruir esse individualismo que existe. Que a gente possa ajudar este mundo, a nossa cidade, o nosso bairro, a todos que estão ao nosso redor, a conhecer o Teu amor, um amor altruísta, um amor que dá a vida pelos outros, que não vive só para si, Pai. Então nos ajuda, Pai, essa igreja a viver em união, e que essa união também conquiste, ajude este mundo a enxergar o Teu amor, Senhor. Eu não quero viver só para mim, Pai. Quero viver para os meus irmãos. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Eu quero cantar junto com você. Se você tomou uma decisão de não querer viver só para si, mas querer ser uma bênção, compartilhar, dividir até a sua vida, o seu coração com teus irmãos, a cantar: eu quero ser uma bênção. Vamos cantar? Vamos lá. Eu quero ser uma bênção para você. Eu queria que a gente fizesse aquele abraço de filas, sabe? Quando você está abraçando o teu irmão pelo ombro. Vamos juntos abraçar o nosso irmão aí pelo ombro. Façam aí, ó. Estejam juntos, unidos, conectados uns ao outro.
coração. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Diga pro seu irmão. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Suas vozes. Em Jesus eu amo você. Certo, irmão? Pastor Geraldo. Olha sentar. Pessoal, o nosso almoço vai ser meio-dia e tem 40 minutos ainda. Só lembrando, hoje a limpeza do acampamento está com os jovens. E eu vou colocar a Tereza como líder, tá certo? Então é a Tereza que vai estar com o chicote hoje. É o sonho dela, eu sei. Pensei nela por isso, tá bom? Então, a gente se vê aqui meio-dia para o almoço, tá bom? Joana vai estar tocando aí para avisar. Mas fica atento ao horário para quando tocar você não tá lá atrás, você já tá aqui perto mais ou menos. Ok?